Olá galera, tudo bem? Pessoal do 7º ano, aqui é o professor Mário, professor de Geografia de vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula. A escola parou, mas as aulas não pararam, galera. Para isso então nós vamos continuar o nosso assunto. E o nosso tema de hoje vai ser aqui, população brasileira. Vamos trabalhar a página 234 a página 238. Então eu peço para vocês que em casa dê uma boa lida, tire as dúvidas, assista essa videoaula e cumprimenta com a leitura em casa. Para o nosso início de conversa, vocês vão ver lá no capítulo de vocês que a primeira parte do capítulo fala exatamente sobre a diversidade populacional, ou seja, a nossa população brasileira, como ela é bem diversificada. A gente pode ver aqui na imagem a formação do povo brasileiro, da nossa população, que temos aqui a base da população. A base, então, vem dos índios, que são os nativos dessa terra, que chegaram aqui há mais de 100 mil anos atrás, então eles são considerados nativos da terra. Depois, nós temos a chegada dos europeus, ou o chamado homem branco, que chegou trazendo novos modos de vida, chegou trazendo religião e hábitos e costumes diferentes. Então, os europeus vieram aqui, exploraram a terra, começaram novas atividades econômicas, como o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo do café e tudo mais. Temos também a participação dos africanos, que vocês sabem, os africanos chegaram aqui forçadamente. Os africanos vieram como escravos para essa terra chamada Brasil. E por último, nós podemos hoje concluir também a questão dos imigrantes, que a partir do século XIX, os imigrantes chegaram em massa para o Brasil. E temos aqui dois destaques a fazer. O primeiro, os europeus, e o segundo, os asiáticos. Dos europeus, nós podemos destacar, por exemplo, os alemães e os italianos. São dois povos que vieram em grande número para trabalhar nessa terra. E dos asiáticos, nós podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses, que também vieram aqui com o intuito de melhoria de qualidade de vida, vieram à busca de emprego, à busca de trabalho, uma qualidade de vida melhor. Então aqui nós temos, resumidamente, o início da história da população brasileira, tendo como base o índio, que é o nativo daqui, o europeu, o branco europeu, simbolizado aqui pelos portugueses, e também os africanos que vieram para trabalhar como escravos. Então, esse é o tripé da população brasileira. E, posteriormente, nós temos aqui a chegada dos imigrantes. No caso aí, nós temos os europeus e os asiáticos, ok? Então, essa é a nossa parte sobre diversidade populacional. Hoje, nós temos aqui um quadro para vocês, trazendo, que vocês vão encontrar no material pedagógico seus, o último censo feito no ano 2010. Isso aqui ainda são números muito discutíveis. Por exemplo, nós temos aqui a população de brancos, 47,7%, numa população total de 0 a 100%, quase a metade da população brasileira se declarou como branco. A população de pardo seria, como a gente diria antigamente no popular, o moreno. O pardo hoje está em torno de 43,1% da população. A população de negros ou preto, 7,6%, é um número bastante discutível hoje, os próprios analistas discutem muito esse número. Assim também como o número dos indígenas, menos de 1% da população brasileira se declarou indígena. Então, são números que às vezes não mostram muito bem a realidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Às vezes você tem um descendente de indígena que ao ser entrevistado e indagado qual a sua raça ou cor de pele, ele é descendente de indígena, às vezes é filho de mas já mora aqui na cidade. E às vezes ele não se declara como indígena, declara como pardo, por exemplo. Então são números que, bem discutíveis, os números do último censo de 2010. E por último nós temos o amarelo. O amarelo são povos descendentes dos asiáticos, japoneses, chineses, coreanos. Eles entram nesse grupo aqui, os amarelos, 1% apenas da população brasileira. Ok? Vamos aqui então para uma outra parte da nossa aula. Temos aqui indicadores demográficos, ou seja, indicadores da população, onde nós temos aqui alguns dados para vocês. Primeiro, dois conceitos, população absoluta e população relativa.
População absoluta. População absoluta é o total de habitantes que residem em um determinado lugar. Esse lugar pode ser o município onde você mora, esse lugar pode ser o estado, como pode ser também um país. Então, é o número total de habitantes, de pessoas que moram nesse determinado lugar. Diferentemente da população relativa. População relativa é uma relação entre o número de habitantes e a área. Vamos dar um exemplo do Brasil. Se eu quisesse saber a população absoluta do Brasil, basta olhar pelo censo, onde no último censo foi estimado em pouco mais de 210 milhões de habitantes que tem o Brasil. Então, esse aqui seria a população absoluta, ou seja, o número de habitantes que vão determinar lugar. Qual é esse lugar? Um país, Brasil. Número de habitantes, mais de 210 milhões. Então, essa seria a população absoluta do Brasil. Já a população relativa, não, a gente tem que fazer um cálculo. Você tem que pegar o número de habitantes, que é a população absoluta, e dividir pelo tamanho da área do Brasil. O Brasil tem mais ou menos 8.511.000 quilômetros quadrados. Então, você jogaria esse número aqui no numerador. A área do Brasil, que mede mais ou menos 8.511.000, e você fazia a conta de divisão. Fazendo essa conta, galera, nós vamos ter como resultado esse aqui. 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, em cada quilômetro quadrado eu teria de 24 a 25 pessoas morando no território brasileiro. É um número bastante baixo. Se eu fosse comparar o Brasil com o Japão tem mais ou menos 140 milhões de habitantes. Então, o Brasil é mais populoso que o Japão. Então, o Brasil é um país populoso, é o quinto país mais populoso do planeta. Então, o Brasil é um país populoso, é mais do que o Japão. Quando eu faço essa relação sobre o Japão, o número de habitantes sobre a área, esse número aqui do Japão vai dar acima de 300. Então, o Japão é um país menos populoso que o Brasil, mas em compensação ele é mais povoado. Ou seja, há muita gente para pouco espaço no território japonês. Tanto é que o Japão é conhecido pelos prédios, porque muita gente mora em prédio, mora em apartamento, por falta de espaço na horizontal. Diferente de nós no Brasil, que temos várias e várias cidades que têm bairros com casas, com condomínios. O Japão já se difere de nós por essa falta de espaço na horizontal. A solução foi o crescimento vertical. Por isso que muita gente no Japão mora em prédios. Ok? Então, o Brasil é um país populoso, quinto mais populoso do mundo, com mais de 210 milhões de habitantes, mas, em compensação, o Brasil é um país pouco povoado, apenas 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Um país, para ser considerado populoso, povoado, ele tem que ter acima de 100, esse resultado que tem que ser acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quando o resultado é abaixo de 50, o país é considerado pouco povoado, ou seja, está sobrando espaço aqui no Brasil. Nós temos um agravante no nosso país, que é a questão da distribuição de terras. Há uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Por isso que a gente vê muito aí na televisão movimentos, né, como pedindo reforma agrária, movimentos sem terra. Essa é a questão no Brasil, mas não é falta de espaço, não é falta de terra para se trabalhar, certo? Ok? Então, o Brasil é um país pouco povoado. Então, galera, abaixo de 50, o país é fracamente povoado. No resultado de uma conta dessa aqui, se o resultado é de 51 a 100, é mediamente povoado. Quando o resultado está acima de 100, significa que aquele país é muito povoado. Ok? Que é o caso do Japão que eu comentei com você. O Japão é um país altamente povoado, acima de 300 o número do Japão.